és fiel, eu creio em ti. Teus caminhos e teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar dos teus planos, como duvidar? Nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus. Sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus. Este é o teu melhor para mim. Pai, me ensina a te enxergar e ver que no controle tu estás, que nada nunca é em vão. Essa eternidade vive em mim, certeza de que não perecerei no fim. A esperança em meu coração, pois nada foge dos planos teu, Senhor. Descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus. Sei que tens o melhor para mim. Mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus. Este é o teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se o meu plano se arruinar, oh, oh. Se meu corpo em doença sofrer, se por ti eu tiver de morrer, tua vontade se cumpre em meu ser. Estamos dando início ao momento de culto, momento de adoração ao Senhor. Precisamos nos apresentar a Deus preparados, e somente a graça do Senhor para nos assistir, a direção do Espírito Santo, preparando os nossos corações para que possamos adorá-lo, para que possamos cultuá-lo e possamos receber a palavra dele. Neste momento de oração, nós lembraremos também das famílias, a família diante do altar. As famílias precisam ser colocadas diante do altar de Deus, porque só Deus pode abençoá-las. E hoje nós estaremos orando em especial pela família do Neto, da Carla, orando pelos filhos, orando pela saúde espiritual, pela saúde física. Vamos pedir a direção e os cuidados de Deus estendidos sobre esta família. Colocaremos também neste momento de oração a família do presbítero Sérgio Blanco, orando a Deus pela saúde espiritual, física, pela proteção do Senhor, pela direção do Senhor na vida dos filhos. Vamos falar com Deus em oração. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela bênção que nós temos de apresentar a Ti as nossas vidas, reconhecendo que é o Espírito Santo que prepara os nossos corações para podermos adorá-lo. Conceda-nos o perdão de nossos pecados. Conceda-nos a capacidade de adorarmos em espírito e em verdade, como nos ensina a Tua palavra. Oramos ao Senhor por todos que participam deste momento, cada um com a sua necessidade, mas todos sob o poder da graça do Senhor, e que o poder da graça do Senhor alcance cada pessoa, cada irmão em particular neste momento.
Oramos ao Senhor pela família do neto da Carla, te dando graças pelo chamado do Senhor na vida desta família e pedindo ao Senhor que o cerque com tua bênção, com tua proteção, com fortalecimento na fé, com a proteção na saúde física. Oramos ao Senhor pela família do presbítero Sérgio Blanco, te dando graças também pela obra que o Senhor fez e tem feito na vida desta família. E pedimos que o Senhor abençoe os filhos, que o Senhor abençoe a saúde espiritual, física. Guarda, ó Deus, em teu amor e conceda a tua proteção santa a esta família, pois suplicamos a ti, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Nós teremos um momento de cântico espiritual e logo em seguida retornaremos para a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19, o texto para a pregação hoje. Posso ver, a escuridão domina o meu ser, estou fadado a ter bloqueio sobre a luz, não posso ver o sol, não posso ver a Deus. Me condenam, eternamente estou distante do meu Pai, mas me limpou, me salvou, não mais escravo sou. Salvo por Jesus fui, a morte Ele venceu, seu sangue me tirou o peso da condenação, mas insisto em contra ti pecar e desobedecer. Eu tento, mas eu falho em resistir, pois fraco sou. Mas me livrou, me salvou, não mais
Cristo vai me moldar. Leiamos a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19, nos diz: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Você faz parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus? Se você faz parte da igreja de nosso Senhor Jesus, você já parou para refletir na grandeza da oportunidade que Deus está te dando de fazer parte da formação da igreja que estará com Ele no reino da glória para todo o sempre? Igreja esta que é constituída por todos aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus, que foram regenerados pelo Espírito Santo, fazendo desta forma parte da igreja invisível, porque existe a igreja invisível, que é esta, constituída por todos aqueles que são verdadeiramente convertidos, e existe a igreja visível, que é aquela igreja que nós vemos, a igreja que se congrega aqui na terra. Nesta igreja visível existem pessoas convertidas e não convertidas, as imperfeições estão nesta igreja. Entretanto, a igreja invisível é aquela que é constituída tão somente daqueles que de fato creem em Cristo, regenerados pelo Espírito Santo, e estarão para sempre na glória com o Senhor. É uma igreja que está em formação, porque assim estará até se completar o número daqueles que serão salvos e que para todos sempre estarão com o Senhor. Esta formação da igreja do Senhor pode ser percebida em toda a história bíblica, desde o princípio, desde o Gênesis, quando Abel se levantou para servir a Deus. Foi morto. Sete assume esta liderança. Depois o Senhor Deus chama Abraão. Por meio de Abraão o Senhor forma um povo que o servia. Deste povo vem Jesus, o Salvador. E este texto bíblico nos apresenta o Senhor Jesus chamando a si 12 homens, ensinando a estes homens, os preparando, e posteriormente, depois da descida do Espírito Santo, estes homens vão ao mundo pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus e trabalhando pela formação da igreja cristã. E no decorrer dos anos, dos apóstolos até nós, a igreja vem trabalhando, pessoas são agregadas a esta igreja. O povo está sendo preparado para o reino eterno com o Senhor Jesus na glória. E é bênção de Deus fazermos parte da formação da igreja de nosso Senhor Jesus. Aqui, no chamado dos 12 discípulos, é interessante nós observarmos o contexto que este chamado se deu. O Senhor Jesus havia iniciado o seu ministério aqui na terra, foi batizado, recebeu a aprovação do Pai, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, esteve no deserto por 40 dias em oração e em jejum, em Cafarnaum ensina com autoridade sem igual, confronta o poder demoníaco, mostrando ser ele Senhor soberano.
Posteriormente, declara os pecados perdoados, referindo-se a um paralítico e mostrando a sua autoridade em perdoar pecados. Mostra a sua graça, oferecendo um descanso autêntico e verdadeiro que os judeus daquela época não conheciam. Se apresenta como a fonte da verdadeira vida quando ele cura aquele homem de mão ressequida. Depois de ser procurado por grande multidão que veio ter com ele, Jesus passa a noite em oração. Chama a si os 12 discípulos. A igreja do Senhor Jesus estava em processo de formação. Os judeus resistiam firmemente aos ensinos e à pessoa de Jesus. Atentavam contra a própria vida de Jesus. Isso nos mostra que não existe neste mundo um ambiente propício para a pregação do Evangelho e para a formação da igreja do Senhor Jesus. Mas o Senhor está na direção, na formação da sua igreja. E para nós participarmos da formação desta igreja é uma bênção indescritível. Queremos fazer algumas considerações sobre este processo de formação da igreja do Senhor. Considerando primeiro que a igreja cristã milita em ambiente de oração e soberania de Deus. A igreja cristã está militando entre oração e soberania de Deus. O Senhor Jesus sobe a montanha e o evangelista Lucas afirmou que ele passou a noite inteira em oração. E nós podemos imaginar, talvez uma noite escura, o brilho das estrelas aparecendo, uma localidade que permitia uma visão mais ampla da criação divina. Não se tratava de um lugar mais santo do que os outros. Algumas pessoas confundem achando que no alto dos montes é lugar de uma santidade maior. Não. Mas pelo fato de se tratar de um lugar isolado, ali havia privacidade para a oração, e o Senhor Jesus se coloca em oração, a noite toda em oração, diante do Pai. Passada a noite, o Senhor Jesus desce e nos relata o evangelista Marcos, que o Senhor Jesus chamou a si 12 homens, e o evangelista Marcos faz questão de dizer que ele chamou a si aqueles que ele quis. Portanto, aqui nós encontramos o Senhor Jesus agindo de uma forma contrária à prática comum daquela época, porque era comum os discípulos escolherem o mestre. Aqui não são os discípulos que escolhem o mestre, mas o mestre escolhe os discípulos. Em um ambiente de oração e de soberania, porque ele conduz, ele escolhe, mas escolhe neste ambiente de oração. É importante observarmos que neste ato de oração, de soberania de Deus, temos diante de nós uma verdadeira declaração para a nossa alma, uma declaração para a igreja. E a declaração é esta: a igreja pertence a Jesus. A igreja é dirigida pelo Senhor. Por isso, o processo de formação da mesma acontece em oração e ação soberana do Senhor. E é exatamente isto que nós vemos no decorrer da história. Quantas forças perseguidoras se levantaram contra a igreja. Quantos obstáculos tão fortes se colocaram diante da igreja. Mas a mesma sendo dirigida pelo Senhor. Nada pode barrar o caminhar da igreja do Senhor Jesus. E o Senhor nos chamou para fazermos parte deste processo de formação da igreja. A igreja do Senhor não pode ser conduzida,
Nós não podemos militar dentro da igreja do Senhor para impor a nossa vontade, o nosso querer. Nós não podemos militar na igreja do Senhor para testar, para experimentar. Se der certo eu faço parte, se não der certo eu não faço parte. Nós não podemos militar na igreja do Senhor com pessimismo, como se a mesma fosse dirigida pelos homens e não pelo Senhor. O Senhor Jesus se colocou em oração e chamou aqueles que Ele quis. Uma declaração de que Ele dirige a igreja em sua soberania. Portanto, nós devemos militar na igreja em oração diante do Senhor e pedindo a Deus que use cada um de nós conforme a vontade dEle, diante do privilégio de fazermos parte deste povo que a Ele pertence e que eternamente partilhará da glória com Ele. Neste processo de formação, a igreja milita entre oração e soberania. Mas é interessante aqui observarmos que a igreja cristã milita também entre ambiente de oportunidade divina e decisão pessoal. Oportunidade e decisão pessoal. O Senhor Jesus desceu da montanha e chamou os 12, um a um, pelo próprio nome. Neste ato, o Senhor Jesus está agindo em sintonia com a maneira como o Senhor agiu em todos os tempos. Ele chamou Adão e Eva depois do pecado, dizendo: onde estás? Ele chamou Abraão para ser o pai da fé e o pai de uma grande nação. Ele chamou profetas, ele chamou reis. E aqui ele chama os 12 discípulos. Existe sim chamado divino nas nossas vidas hoje. Existe um chamado geral dirigido ao mundo inteiro. Mas existe também um chamado eficaz, diante do qual somos movidos pelo Espírito Santo de Deus para estarmos aos pés de Jesus, nosso Salvador. Tanto crendo em Jesus como servindo ao reino de Deus. Portanto, todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus têm o chamado à fé, bem como têm o chamado para servir. Isso é importante porque algumas pessoas dizem: quando eu for chamado, eu servirei, eu pregarei o Evangelho, eu atuarei no reino de Deus. Ora, se fazemos parte da igreja do Senhor Jesus é porque existe um chamado de Deus na vida de cada um de nós. E o importante é nós atendermos a este chamado. E este chamado significa uma oportunidade que Deus coloca diante de todos nós. Oportunidade de quê? Oportunidade que nós temos de comunhão com Deus. O Senhor Jesus chamou os 12 a si, para virem a Ele, para se relacionarem, para conviverem com Ele em comunhão. No Velho Testamento, Deus chamou o seu povo a si, mas havia todo um sistema cerimonial para que este povo pudesse estar na presença de Deus. Havia as purificações, os sacrifícios, porque só assim este povo poderia desfrutar de um relacionamento de comunhão com Deus. Aqui, o Senhor Jesus está mostrando que há sim a oportunidade na igreja cristã de nós nos relacionarmos em comunhão com Deus por meio de Jesus. Vindo a Jesus, nós desfrutamos dessa comunhão com o Senhor, mesmo porque as Escrituras nos assinalam que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Somos chamados a desfrutar desta oportunidade de comunhão com Deus, de vivermos em paz com Deus, de desfrutarmos da presença de Deus. É uma oportunidade de comunhão, bem como uma oportunidade também de aprendizado.
Aqueles discípulos foram chamados para aprenderem com o Senhor Jesus no dia a dia, observando os atos de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, recebendo o ensino de Jesus. No Velho Testamento, o Senhor falava por meio dos profetas. Na vinda de Jesus, a palavra que era proferida no Velho Testamento se tornou carne. Jesus está entre os discípulos, sendo a presença da palavra e a presença de Deus a ensinar os seus discípulos. Na igreja cristã está a presença do Senhor na pessoa do Espírito Santo para nos iluminar, para nos ensinar por meio da palavra. Portanto, fazer parte da formação da igreja cristã é privilégio sem igual. É oportunidade de comunhão, de aprendizado com o Senhor. E é oportunidade também de provisão. Os discípulos andando com o Senhor Jesus tiveram todas as áreas das suas vidas supridas pelo Senhor Jesus. A fome foi saciada, o momento de sede foi suprido. Os ensinos que eles precisavam, eles receberam. A companhia divina. Momento de enfermidade, como a enfermidade da sogra de Pedro, ela foi restaurada. Os discípulos tiveram aquele convívio com o Senhor, soberano Senhor, dono de todas as coisas, e eles puderam partilhar do privilégio da provisão que vem de Jesus. Portanto, participar da formação da igreja cristã é viver oportunidades que Jesus coloca diante de nós. E quando Jesus coloca oportunidades, nós não podemos dar as costas à porta que o Senhor abre. Os discípulos não deram as costas, ouvindo o chamado de Jesus, passaram a seguir. Houve uma decisão por parte dos discípulos. Decidiram atender ao chamado de Jesus. Certamente deixaram para trás muitas coisas. Deixaram para trás suas redes, suas famílias, mas era tão nobre aquele chamado e nobre a pessoa que chamava, que eles precisavam acolher aquele chamado e atendê-lo imediatamente. Deram um passo de confiança, porque entenderam o caráter e a natureza de quem lhes chamava. Militar na igreja de Jesus, no processo de formação desta igreja, é participar desta oportunidade. Mas participar com decisão, atendendo ao chamado do Senhor. Para aqueles que ainda não são cristãos, que não tomaram uma decisão pelo Evangelho de Jesus. Eis aqui diante de nós o chamado do Senhor, a oportunidade, a comunhão, ao aprendizado, a provisão, e esta provisão será completa na glória. Diante desta oportunidade, nós não podemos dar as costas, você não pode dar as costas, venha para Jesus. Para aqueles que já são cristãos, nós temos a oportunidade de aprofundar a comunhão com o Senhor, de nos aprofundar no conhecimento do Senhor, de experimentar mais dos cuidados e da provisão do Senhor. O chamado de Deus é para nós. Fazer parte do processo de formação da igreja do Senhor é, meus queridos, oportunidade e decisão. Mas eu quero considerar, finalmente, que fazer parte do processo de formação da igreja do Senhor é também militar, onde predomina o poder de Deus. É militar onde predomina o poder de Deus. O Senhor Jesus chamou a si, quando desceu do monte, homens de outro mundo? Não. Homens perfeitos? Não. Homens santos? Não. O Senhor Jesus chamou a si homens pecadores, como nós o somos.
Mas o Senhor Jesus os trouxe para junto de si. E ao lado de Jesus, estes homens pecadores se tornaram homens santos. O que significa ser santo? Isento de prática de pecado? Não. Mas homens que foram separados para servir ao Senhor, separados para a comunhão do Senhor. Deus, na pessoa de Jesus, fez daqueles homens pecadores santos, manifestação do poder divino, e é o que Deus faz na sua igreja hoje. Chama pessoas de todas as idades, de todos os lugares, com todas as experiências no mundo. Chama pecadores e faz destes pecadores santos. Sim, há um chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Pecadores para serem santos e separados para o Senhor. O Senhor age com poder na vida do seu povo, porque Ele chama também homens comuns. Aqueles homens eram comuns. Pescadores, um coletor ou cobrador de impostos, agricultores, homens comuns. Mas o Senhor atua na vida daqueles homens com poder. O Senhor prepara aqueles homens. E eles são enviados ao mundo como líderes da igreja e pregadores do Evangelho. Não por causa deles, mas por causa do poder de Deus que estava sobre eles. A igreja cristã só existe por causa da presença do Espírito Santo. E Deus dirige a igreja com poder, com a presença do Espírito Santo. Deus trabalha e equipa a sua igreja no testemunho do Evangelho. O Senhor chamou homens desprovidos de formação acadêmica, mesmo porque eram homens iletrados. Tanto é que em Atos dos Apóstolos, quando eles pregaram, ficaram assustados, porque aqueles homens iletrados falavam com desembaraço do Evangelho e anunciavam Cristo. O Senhor chamou homens desprovidos para que se tornassem Seliá. Seliá é uma palavra aramaica que indica que são representantes legais. Aqueles homens se tornaram representantes legais do Senhor Jesus Cristo, por quê? Por Ele foram chamados, preparados e enviados no testemunho e na pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E quem fez isto foi o poder de Deus na vida deles. É verdade que por um momento aqueles homens se viram entristecidos, abatidos, se trancaram em uma casa, isto depois da morte do Senhor Jesus. Mas após a ressurreição e descida do Espírito Santo, aqueles homens são fortalecidos. O Senhor mudou o ambiente e mudou os corações daqueles homens, porque cumpriu-se a promessa do Senhor, que enviaria o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Qual a sua visão da igreja do Senhor? Cuidado com aquela visão pessimista, que olha para os homens e esquece de olhar para Deus. A igreja do Senhor é conduzida pelo poder de Deus. E como tal, nós podemos dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você já faz parte da igreja do Senhor Jesus. Se você não faz parte, é tempo de crer no Senhor, de buscar o Senhor, de se decidir e fazer parte desta igreja. Você já faz parte da igreja do Senhor Jesus, tem a experiência de regeneração, de conversão, é contado entre o povo de Deus. Se assim o é, vivencie o privilégio de fazer parte da formação de um povo que eternamente estará com o Senhor. Tenha alegria em fazer parte da igreja. Tenha sua vida consagrada para servir ao Senhor em sua igreja. Fale com orgulho que você serve a Jesus.
e com entusiasmo busque outros para fazerem parte da mesma experiência de fé, da mesma esperança e da mesma graça do Senhor. Curve a sua cabeça em oração. Pai, nós muito te louvamos, ó Deus, pela existência da igreja do Senhor, daqueles que foram convertidos e regenerados pelo Espírito Santo, daqueles que, chamados dia a dia, completarão o número do teu povo que estará contigo para todo sempre. E abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte. Toca, Senhor, em cada coração, e que o Senhor possa dia a dia acrescentar à tua igreja os que serão salvos para a glória do Senhor. Abençoe, Pai, as famílias, dê a tua paz, dê a tua proteção, dê o livramento do mal, dê a coragem para a luta do dia a dia. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de esse amor é que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor, o milagre eu sou, o milagre, Senhor, esteja em mim. Em caminhos de perdido